senhores, vamos aqui estudando no CC. Deixamos a princípio essas questões que serão discutidas nesse vídeo aula. Então, dentro do possível, você dá aí uma paradinha no vídeo e tenta solucioná-las para vocês conferirem justamente as soluções ou suas soluções nesse nosso vídeo. Bem, senhores, vamos estudando no CC com a adição e subtração de polinômios em relação ao grau. Se você tem dois polinômios P e Q de graus diferentes, então, senhores, a soma ou a diferença entre eles é sempre igual ao grau do polinômio que tiver maior grau. Em outras palavras, se você tem dois polinômios e executar a soma ou diferença entre eles em termos de graus, o polinômio resultante recebe o grau do maior polinômio. Se, por exemplo, tivermos aqui um polinômio do sétimo grau e outro do quinto, ao executarmos a soma ou a diferença entre eles, senhores, já que o grau do maior é 7, sempre essa solução será ou terá como resposta um polinômio do sétimo grau. Agora, senhores, em segundo passo da nossa análise, se P e Q possuem o mesmo grau, o que pode acontecer com a soma ou a diferença entre eles? Nós podemos encontrar o polinômio identicamente nulo, que o grau não é definido, ou então apresentar grau igual ou menor ao grau dos polinômios P e Q. Ou seja, senhores, se os graus forem iguais, nós podemos ter a soma ou a diferença entre eles, o polinômio identicamente nulo, que não é definido seu grau, ou então, na soma ou na diferença, se essa operação dá um polinômio diferente do nulo, o grau dessa soma ou dessa diferença será sempre menor ou igual ao grau dos referidos polinômios. Um exemplo, senhores, vamos supor que você tem aqui o polinômio de P de quinto e o Q de quinto grau também, ambos de grau 5. Ao executarmos a soma ou a diferença entre eles, senhores, nós podemos encontrar como resultado polinômios de grau menor ou igual a 5, ou então, senhores, o polinômio identicamente nulo, que não é definido seu grau. Vamos aqui ao comentário da nossa primeira questão que nós deixamos para os senhores. O polinômio P de x, m menos 4x ao cubo, mais m ao quadrado menos 16, que multiplica x quadrado, mais m mais 4x mais 4, é do segundo grau, ou do grau 2. Se somente se, então, senhores, em relação às opções, senhores, verificam, sempre se refere ao m. Então, em outras palavras, discutindo esse polinômio em relação ao m, qual é a condição para que esse m nos dê um polinômio do segundo grau? Então, senhores, vamos executar o seguinte pensamento. Se esse polinômio é do segundo grau, o que deve acontecer? Esse coeficiente do terceiro grau não pode acontecer, ou seja, seu coeficiente tem que ser zero. Então, vamos igualar o m menos 4 a zero. Senhores, assim sendo feito, chegamos ao m igual a 4. E se ele deve ser do segundo grau, senhores, o coeficiente de segundo grau necessariamente deve ser diferente de zero para que isso aqui aconteça. Grau 2. Então, senhores, assim sendo feito, impondo a m ao quadrado menos 16 a condição de ser diferente de zero, ficamos com m diferente do mais ou menos 4. Então, senhores, chegamos aqui a um pequeno impasse. No mesmo problema, o m tem que ser 4 e o m tem que ser diferente do mais ou menos 4. Então, é uma discussão a ser vista e a ser feita. Para se tornar melhor, vamos aqui ao seguinte: se você jogar para m o valor menos 4, ele não vai ser do segundo grau, porque aqui ficará menos 8 e passa a ser do terceiro grau. Então, senhores, para o caso do m igual a 4, usando 4, chegamos ao polinômio, o valor m igual a 4, chegamos ao polinômio do primeiro grau, que é 8x mais 4. Se esse é o polinômio resultante, quando m é 4, chegamos a ele a um polinômio do primeiro grau, que não é a nossa meta. Então, senhores, podemos responder para a nossa questão que não existe nenhum m que torne este polinômio um polinômio de segundo grau. Então, a opção é para nenhum valor de m. Senhores, é uma questão da PUC.
Se P e Q são polinômios do quarto e quinto graus, respectivamente, então o grau de P mais Q é 5, ou é 9, ou a diferença é 4, o produto entre eles é de grau 20 ou de grau 10. Senhores, vamos dar aqui uma lembrada. Se os polinômios possuem graus diferentes, o que tem a acontecer, ou pode acontecer em termos da soma ou a diferença entre eles dois? Sempre será dado pelo grau do maior. Nosso caso, o grau do maior entre 4 e 5 é o 5, que é o grau do Q. Então, senhores, aqui a nossa opção correta é a opção A. Mas vamos discutir um pouquinho. Em relação às opções A, B, A, C e E, nós temos a condição do grau 4 e grau 5. Já fizemos essa pequena análise, que vai nos fornecer o polinômio de grau Q, que é o grau 5. A opção correta é a E. Mas vejamos as outras, a B e a D. Será que elas podem representar o produto entre eles, polinômio de grau 10 ou grau 20 ou 10, desculpe? É só você aplicar, né, o produto de potência mesma base. Se o polinômio P é de grau 4, supondo aqui A elevado a 4, potência de mesma base, produto A5. Então, senhores, repetimos a base, somamos expoente, ficamos no produto PQ, polinômio de grau 9. Então, senhores, nós temos condição 20, condição 10, que são falsas. Podemos, então, trabalhar, senhores, com essa questão. A resposta correta é a opção A, conforme vimos desde o princípio, que é o grau fornecido pelo polinômio Q, que é o polinômio de quinto grau. Uma questão, senhores, da Universidade Estadual da Bahia. Seja P um polinômio de grau 4 e Q um de grau 8. O polinômio Q ao cubo tem grau 11, P ao quadrado tem grau 6, a diferença Q menos P tem 8, grau 8, a soma 12 e o produto QP, PQ 32. Senhores, vamos analisá-las. Então, temos o grau de P valendo 4 e o grau de Q valendo 8. Senhores, a primeira delas, o polinômio Q elevado ao cubo, o Q já tem grau 8. Fiquem a depender de que grau, senhores? Se o Q, que é grau 8, é elevado ao cubo, ficamos aqui o caso da potência, de potência, chegamos ao grau desse polinômio valendo 8 vezes 3, que é o 24. Então, falsa A. Senhores, em relação a B, P ao quadrado tem grau 6, praticamente um repeteco do anterior, só que vamos trabalhar agora com P sendo polinômio de quarto grau ao quadrado. Então, senhores, chegamos ao polinômio ao P ao quadrado sendo um polinômio do oitavo grau. Está citando que é 6, também é falsa. Vamos à opção C, senhores, olha lá, hein? Mesma condição do probleminha passado, condição, podemos até dizer as alternativas C e D, condição de soma ou diferença. Se os polinômios têm graus diferentes, senhores, será dado pelo grau do maior. E o grau do nosso maior aqui é o grau do Q, que é 8. Então, senhores, a correta é a C, né? Mas só aí no caso da E, para uma pequena análise de alternativa, o produto potência mesma base, né? Se o P é grau 4 e o Q é grau 8, senhores, se multiplicarmos, em outras palavras, um polinômio de grau 4 por um grau 8, aplicamos o produto potência mesma base, conservamos a base, somamos expoentes, chegamos a expoente x elevado a 13, e ele está dizendo que é 32. Então, senhores, a opção correta é, no caso, GP menos Q igual a GQ ao grau de Q, que no caso é o grau 8. Senhores, valeu, um abraço, até a próxima.